Chamo agora à mesa o Dr. Luís Oliveira, que nos vem falar da sua experiência com o DMEC. Olá, bom dia a todos. Cabe a mim então falar sobre DMEC. Como já foi dito, o DMEC é uma técnica de transplantação endotelial que envolve apenas a transplantação do endotélio e da membrana DSME, portanto sem estroma, ao contrário do DSAEC, que envolve sempre uma pequena quantidade de estroma. O DMEC, no entanto, tem alguns problemas. Isto porque qualquer técnica cirúrgica, para ser execuível, ela deve ser passível de ser execuível de forma sistematizada, repetível e segura. E é isto exatamente que não acontece exatamente com o DMEC. Isto porquê? Porque existem inúmeros problemas com o DMEC, desde logo como obter o lenticulador, como manipulá-lo, como injetá-lo, como saber se está na orientação correta e como fixá-lo ao estroma receptor. Isto porque o lentículo endotelial, depois de pelado, enrola-se, como já foi aqui mostrado, e não o podemos pinçar nem manipular da mesma forma que manipulamos os lentículos da DSAEC. Então, coloca-se a questão, sendo o DSAEC uma técnica segura, sistematizada, previsível e com ótimos resultados, será que vale a pena investir no DMEC? Eu acho que sim, mas antes de continuar, faço aqui a minha declaração de princípio. O DSAEC continua e continuará a ser a minha técnica standard de transplantação endotelial. Concordo com tudo aquilo que foi dito nas últimas duas comunicações e até vou um bocadinho mais longe do que o Vítor disse. Mesmo que nos forneçam os rolos pré-preparados, o problema é muito grande também na manipulação cirúrgica do DMEC e, portanto, na minha opinião, o DMEC tem lugar e, de facto, os resultados são espetaculares, mas para distrofias de Fuchs e queratopatias, alguns casos de queratopatias bulhosas com boa transparência. Eu não me meto a fazer, como disse o colega anterior, não me meto a fazer DMECs em falências de enxerto ou válvulas ou olhos com outras comorbilidades, porque de facto o DSAEC tem excelentes resultados. Este slide não é da minha autoria, é um plágio do Francis Price, mas é de facto muito, muito engraçado. Segundo o Francis Price, a queratoplastia penetrante tem 4 pragas. Segundo ele, com o DSAEC nós eliminamos 2, que são os problemas estruturais e os problemas da patologia da superfície ocular, obviamente porque não temos suturas. Com o DMEC virtualmente poderemos tentar eliminar os outros 2, que são a rejeição e o glaucoma. Então, porquê fazer o DMEC? De facto tem excelentes resultados anatómicos e funcionais. A recuperação é mais rápida, apesar de que me parece também que não é tão rápida como às vezes aparecem em alguns trabalhos da literatura. Nós vemos muitas vezes trabalhos dizerem que ao fim de uma semana os dentes vêm 10 décimos, não me parece que seja assim tão rápido. De facto, o shift refrativo, isso é uma vantagem, não há shift refrativo. Agora, há algumas outras diferenças em relação ao DSAEC. De facto, com esta técnica, nós com uma córnea podemos de facto fazer 2 transplantes, um anterior e um posterior. E de facto é uma técnica de baixo custo e que não requer qualquer equipamento adicional. E estas são 2 grandes diferenças em relação ao DSAEC. Muitos dos problemas do DMEC foram solucionados pelo seu próprio criador, pelo Mels, ao descrever a técnica No Touch, que veio de alguma forma ajudar nesta sistematização da obtenção do lentículo, na sua preparação e da própria cirurgia. Um caso clínico foi o primeiro caso que nós fizemos, uma doente de 80 anos com uma distrofia de Fuchs com catarata, uma acuidade visual muito baixa e que fizemos um FACO-DMEC. Este foi a nossa primeira cirurgia de DMEC em 2014. Aqui a preparação do lentículo, iniciamos por remover os remanescentes da íris, depois vamos iniciar o peeling do endotélio ao nível do trabéculo, portanto, segundo a técnica descrita pelo Mels. Este peeling deve ser sempre feito com a córnea imersa e corada, senão é impossível de fazer. Isto demora bastante tempo, às vezes isto não é obviamente tão rápido como está aqui no vídeo, requer alguma paciência, mas com paciência consegue-se fazer frequentemente. Depois vamos transferir o endotélio para uma lente de contacto para fazer a trepanação. Estamos a fazer isto com as lentes Aeroptics de -5, que segundo o Mels refere que a lente usada deverá ter que ser uma lente de 5 dioptrias, não sei porquê. Estamos a tentar perceber se tem alguma vantagem ou não.
Depois o stripping da Deschamais, isto idêntico ao que se faz no Dzaec. Aqui estamos a fazer sobre viscoelástico porque foi no final da facoemulsificação, mas quando fazemos o DMEC isolado fazemos o stripping com ar. E depois o DMEC propriamente, portanto fazemos 3 paracenteses, vamos transferir o lentículo para um injetor de vidro e depois ele vai ser introduzido na câmara anterior com esta pipeta de vidro. É de facto um processo mesmo, esta manipulação, esta preparação é de facto bastante mais complexa e demorada do que no Dzaec, é uma técnica muito mais simples de executar. Depois, o tal problema, depois de introduzirmos o lentículo, há aqui o desenrolar, e pelas características fisiológicas da córnea, da Deschamais, ela enrola-se naturalmente exatamente na posição contrária àquilo que nós queríamos. Portanto, nós temos primeiro que o desenrolar encostando à íris, portanto vamos colocar uma bolha de ar sobre o lentículo de forma a distendê-lo, porque ele está enrolado ao contrário, com o endotélio para fora, e depois vamos aspirar o ar que está em cima do lentículo endotelial e vamos injetar por baixo de forma a provocar a aderência do lentículo endotelial ao estroma. E deixamos a câmara anterior completamente preenchida de ar porque fazemos sempre uma iridotomia inferior prévia. Pronto, e ao final do procedimento, neste caso, colocamos uma lente de contacto porque foi necessário fazer desepitelização. Este caso, no primeiro dia pós-operatório, vemos ali na seta o limite do lentículo da dor. Ao 4º dia, já com muito boa transparência. Ao 7º dia, de facto, a transparência é muito boa. Vemos ali na imagem ao lado os limites do lentículo endotelial e a área do stripping. Em relação à preparação das córneas, de facto, a preparação levanta-nos alguns problemas. Depois de termos feito algum treino em córneas que não seriam para transplantação, quando começamos a fazer a preparação a sério, digamos assim, nos primeiros 10 casos tivemos uma taxa de endotélios danificados de 30%, que de facto é grande, mas nas 15 córneas seguintes a taxa baixou para 13%. No entanto, a minha experiência tem-me dito que a preparação é muito mais simples. Há um fator que é fundamental, que é a idade do dador. Apesar de muitos trabalhos dizerem que se podem usar córneas a partir dos 40 anos, é muito mais fácil fazermos este peeling num dador de 60 ou 70 anos. Muito mais do que num dador de 50. Portanto, este é um fator, num dador de 65 ou 70 anos, é muito difícil de rasgar o endotélio, num de 50 não. No entanto, este desperdício de endotélios não significa propriamente desperdício de córneas para transplante, porque se nós nestas primeiras 25 córneas desperdiçamos 5 endotélios e conseguimos fazer 20 MECs, aproveitamos alguns estromas anteriores, 19 neste caso, e conseguimos fazer 39 transplantes, ou seja, com 25 córneas fizemos 39 transplantes. Portanto, quando se fala em taxa de desperdício de tecido no DMEC, há algum desperdício de endotélio, há um risco, mas isso não significa que haja propriamente taxa de desperdício de tecido para transplante, porque o tecido pode continuar a ser utilizado para lamelares anteriores. Este pequeno vídeo mostra também uma questão, quando há, aqui não se vê muito bem, mas quando há pequenas rasgaduras na periferia, nós podemos descentrar um pouco a trepanação e conseguimos, ou reduzindo o tamanho do trépano, conseguimos na mesma, apesar do lentículo na periferia estar muito rasgado, conseguimos na mesma uma parte central passível de ser transplantada. O descolamento de lentículo, como foi dito, de facto, é a principal complicação cirúrgica. Nós, nos primeiros 20 casos, tivemos uma taxa de 32% de reinjeção, mas a nossa experiência tem-nos mostrado, isto é uma diferença em relação ao Dzaec, que muitos casos não necessitam de reinjeção de ar. No Dzaec também, se tivermos pequenos descolamentos periféricos, não necessitam de reinjeção, mas no DMEC, descolamentos de maior extensão, e que se calhar nós na fase inicial acabamos por reinjetar sempre, a nossa experiência tem-nos mostrado que nem sempre é necessário reinjetar. Por exemplo, o caso desta paciente, que fez um FACO-DMEC há 2 anos. Aqui não se vê muito bem, mas eu já vou mostrar o vídeo.
tinham um descolamento parcial do lentículo superior a 25% da área do transplante. Aqui no vídeo vê-se, consegue-se ver a área descolada é enorme, mas a córnea acabou por adquirir uma transparência excelente em toda ela, com paquimetria completamente conservada. Portanto, pensa-se que isto será porque no DMEC há maior facilidade de migração das células para as zonas que ficaram sem endotélio, não é? Em que está descolado, e de facto, com o tempo, as córneas adquirem esta transparência. Um outro caso de descolamento do lentículo, aqui não tão grande, acuidade visual 10 décimos também, e como veem, mesmo na área descolada, adquire perfeita transparência com paquimetria conservada. Um outro caso ainda de descolamento, este maior ainda, a área descolada neste caso é quase metade do transplante, mas de facto, impressionantemente, a córnea tem uma transparência global ótima e uma paquimetria conservada. Veem ali que na imagem do OCT que o descolamento envolve nomeadamente a área do eixo visual e não compromete a visão. Ontem já tinha mostrado a experiência do Hospital de Santo António. De facto, nós temos tentado investir nos últimos anos bastante na transplantação lamelar. Nós começamos a transplantação lamelar em 2005 com a técnica de leque, apesar de nos primeiros anos termos feito muito pouco. Em relação à patologia da córnea posterior, conseguimos passar de uma taxa de tratarmos os nossos doentes pouco acima de 0% em 2010 para cerca de 90% com o transplante lamelar posterior. Portanto, o que penso que é assim que devemos tentar, que deve evoluir, como mostrou o Vítor, que deve evoluir a transplantação corneana. A nossa experiência com o DMEC, nós temos neste momento 31 olhos operados com DMEC. Com um follow-up superior a um ano temos 15 casos. Destes 15 casos, a maior parte deles foram feitos em distrofias de Fuchs, a maior parte dos quais associados a catarata. Não vemos que a associação da cirurgia de catarata ao DMEC que seja um problema em termos de dificuldade cirúrgica, até às vezes pelo contrário, às vezes até é mais fácil. Nestes primeiros 15 casos, a falência primária ocorreu-nos em 20% dos casos, que é uma taxa de facto elevadíssima. Isto também é uma diferença negativa, neste caso, em relação ao DSAEC. Nestes primeiros 15 casos, em 2 foram em keratopatias bilhosas, 1 em distrofia de Fuchs. Curiosamente, nenhum nos casos em que associamos cirurgia de catarata. Nestes casos em que tivemos falências primárias, não tivemos coragem de arriscar um novo DMEC, fizemos um DSAEC subsequentemente com bom resultado. A falência primária deve-se ao trauma cirúrgico. Também acredito que refletirá um pouco a nossa curva de aprendizagem, e uma questão que nos coloca às vezes é quanto tempo aguardar. Porque de facto eu, quando às vezes vejo trabalhos que dizem que o DMEC recupera muito rápido, recupera mais rápido que o DSAEC, mas às vezes já vi casos de DMECs que demoram muitas semanas a recuperar. A perda endotelial é maior do que no DSAEC, portanto isto também uma desvantagem relativamente ao DSAEC. E há outra questão que se coloca aqui em relação às perdas endoteliais, que é o que é que acontecerá no longo prazo. Não há muitos trabalhos que tenham ainda follow-ups muito longos de DMEC, mas parece que essa será uma desvantagem do DMEC em relação ao DSAEC. As perdas endoteliais a longo prazo serão muito maiores no DMEC. O futuro nos dirá, de facto, isso poderá, na balança, tender a favor do DSAEC. Em termos de melhor acuidade visual, de facto, a acuidade visual é boa, mas as diferenças, especialmente no médio e longo prazo, de facto, não são muito grandes em relação ao DSAEC. Os pacientes recuperam um pouco mais rápido. Nestes primeiros 15 casos, de facto, ao fim de 12 meses, 67% dos pacientes têm uma acuidade visual superior ou igual a 8 décimos e 25% superior a 10 décimos. Em relação à rapidez da recuperação, verificamos que na primeira semana 42% dos pacientes tinham uma acuidade visual igual ou superior a 5 décimos. É de facto um bocadinho mais rápido que no DSAEC, é um facto, mas no médio e longo prazo esta diferença entre o DSAEC e o DMEC tende a diluir-se.
Este caso eu não tinha, inseri ontem à noite na apresentação, não era para o apresentar, e inseri depois de ouvir falarmos aqui na associação entre patologia endotelial e patologia da córnea anterior. Isto é um paciente que nos foi enviado com uma keratopatia bolhosa, em que optamos por fazer, como tinha uma transparência razoável, optamos por fazer um DMEC. Passados 9 meses, a transparência da córnea é excelente, mas tem um bom endotélio, mas não conseguimos boas acuidades visuais. No OCT de córnea, o lentículo está perfeitamente aderente, vemos ali o limite do lentículo endotelial. Vamos mostrar aqui o vídeo na lâmpada de fenda, portanto não é nenhum problema, aparentemente está tudo bem com a córnea. Também está tudo bem no segmento posterior, não pus aqui não tenho nenhum OCT para mostrar, mas estava tudo bem. O problema está exatamente aqui. Portanto, investimos num DMEC num paciente que tinha um keratocone que não sabíamos que tinha. Portanto, mas existe de facto, esquecemos por vezes, quando olhamos para a patologia endotelial, que não tem nada na córnea anterior, mas de facto pode acontecer como este caso aqui o demonstra, e agora teremos que lhe fazer uma keratoplastia penetrante. Fizemos também uma comparação de custos entre o DMEC e o DSAEC. Isto de facto é uma vantagem do DMEC, é um facto, e que tem alguma importância, não só a questão dos custos, mas a questão do material. Em termos de consumíveis, no nosso centro, um DMEC custa-nos 393 €, um DSAEC custa-nos 580, mas temos que associar ainda o custo do material, que são cerca de 60.000 €. Se nós dividirmos este material por 10 anos e partindo do princípio que faremos cerca de 400 DSAECs em 10 anos, dá um custo global de 730 € por DSAEC. Isto se a consola que temos tiver uma vida de 10 anos, que provavelmente não terá, porque já está até um pouco desatualizada, apesar de funcionar bem, como foi agora aqui mostrado. Nós temos o microceratótomo de corte manual, que já está um pouco desatualizado. Para concluir, portanto, o DMEC é de facto uma técnica que tem alguma complexidade na preparação e na cirurgia, tem mais complicações que o DSAEC, sem dúvida nenhuma, tem algumas vantagens, a recuperação mais rápida com excelentes resultados é um facto, e portanto em casos selecionados, nomeadamente distrofias de Fuchs ou pacientes jovens, é uma vantagem. Tem duas vantagens que são inquestionáveis: uma córnea dá para 2 transplantes e tem um baixo custo. Isto é uma diferença clara em relação ao DSAEC, e coloca-se aqui a questão, como eu falei, da longevidade do endotélio a longo prazo, e isto poderá ser uma coisa que vá desequilibrar a balança a favor do DSAEC. E termino com um vídeo com algumas imagens de alguns doentes, e é isto que me cria algum entusiasmo com esta técnica. Um paciente com uma semana pós-operatório, se não fosse aquela hemorragia subconjuntival superior, não se consegue ver que o transplante que o paciente foi transplantado. Aliás, quando vemos estes pacientes, lembro-me daquilo que o Francis Price diz, que um dia um oftalmologista olhará para os olhos destes pacientes e dirá que eles nunca foram submetidos a um transplante de córnea. E de facto, quando tudo corre bem, é este o aspecto impressionante que temos na lâmpada de fenda. Simplesmente não conseguimos ver que foi feito um transplante. Por exemplo, este caso, uma paciente com uma lente multifocal que teve uma descompensação familiar de um colega nosso oftalmologista, e de facto vemos o olho, depois de tratado e com sucesso, de facto os resultados são espetaculares. Obrigado.